Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, Márcia. Boa noite, Maria da Conceição. Estamos aqui mais uma noite. Boa noite, Babi, querida. Babi chega e eu lembro de fixar o comentário, né? Babi é aquela que sempre me lembra de fixar o comentário. Pronto, comentário fixado para mensagem da noite, né? Nós estamos então no 74ª live deste livro Escalada de Luz. Querida, nós vamos fazer vibração não só para você, mas como para todos aqueles que estiverem passando com alguma questão, né, para ser resolvida. João Carlos, Alessandra, sejam bem-vindos. E a Babi pediu então, olha o nosso querido Marcos Lourenço, que participou hoje com a nossa querida Elizabeth numa live fantástica. Seja bem-vindo, querido. Uma alegria muito grande contar com a sua presença também junto a nós aqui, viu, Marcos? E a Babi, a Babi falou que está precisando de preces e vibrações. Aí eu falo assim, quem nunca está precisando de preces e vibrações, né? Todos nós, cada um de nós vai passando por alguma situação. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Deixa eu mandar os aviõezinhos que eu vou conversando, papeando aqui, esqueço de mandar os aviões. E tem alguns amigos que falam, manda um aviãozinho, senão eu esqueço. Então a gente manda, né? E então, deixa eu ver aqui a nossa querida Raquel, que também tinha pedido, a Isa Lima. Bom, chega, senão daqui a pouco eu me perco aqui nos comentários aqui. Então, eu queria fazer um agradecimento especial já de público, né? Porque hoje nós atingimos 700 seguidores no nosso perfil e a gente fica muito feliz porque, na verdade, não é tanto pelo problema de quantidade de seguidores, mas apenas e tão somente que o nosso trabalho está tendo um crescimento e a gente fica feliz com isso. Na verdade, é isso que acaba acontecendo, né? Boa noite, Carlos. Boa noite, Vitor. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda, querida. Então, atingimos 700 seguidores. Martiele também chegou. Boa noite, Martiele. E eu sempre falo, né? Quanto mais seguidores que nós vamos tendo, mais aumentam as nossas responsabilidades. Boa noite, Morgana. E por quê? Nós temos, não que vamos supor, nós vamos ter, no meu caso, 700 pessoas na live. Não. A própria Carol de Oliveira, que tem bastante seguidores, quando ela fazia aquelas lives de manhã, às 7h15, né? Dos desafios dos 21 dias, que desse desafio que acabou saindo esse monte de gente, né? Esse monte de gente que saíram para as lives. Boa noite, Patrícia, Marquinho. E isso foi muito bom, né? Era uma época que a gente até pensou em fazer um home office especial com as pessoas que estavam participando daquele desafio dos 21 dias. E quantas pessoas que cumpriram os seus desafios, se fizeram até mais. Um caso típico é da Monique, que era para fazer 21 dias, ela acabou fazendo 91. Pessoas que fizeram os desafios por mais de 3 períodos, né? E, na verdade, o que acabou acontecendo? Muitos cumpriram a sua missão e pararam, e outros continuaram. José Bezerra da Rocha Neto, vamos marcar o nome do marido da dona Babi. A dona Babi está pedindo preces para ela e para o seu esposo, José Bezerra da Rocha Neto. Babi, você sabe que essas coisas são assim mesmo, né? Quanto mais a gente se ilumina, mais a gente vai ser alvo de
assédio. E eu falo para você assim, essas questões acontecem com muita frequência, porque a gente começa a incomodar. E quem que a gente está incomodando? Os nossos amigos que estão aqui na nossa live? Claro que não. Obviamente que não. São aqueles irmãozinhos que estão ainda presos a determinadas situações que não querem que a luz brilhe. Então, é importante a gente manter cada vez mais a vigilância. E fazer esse trabalho é aquela mensagem de Emmanuel, né? Começar um trabalho é fácil. Continuar o trabalho é difícil. Mas concluir é sacrificar-se. Então, quanto mais luz, mais batalhas espirituais. E falo para você, Babi, persevere, porque nós vamos ter muitas vezes na nossa vida situações que vão falar assim, não precisa fazer live todo dia. O que é isso? Não. É importante, e o Lourenço faz um trabalho magnífico aí na oração da Ave Maria, nesse trabalho também que ele faz em relação ao suicídio, que eu admiro e acho muito importante um trabalho dessa natureza. As pessoas às vezes estão passando por uma dificuldade e assistem uma live dessa, eleva, e a gente quando sai da live, todos vocês que já fizeram lives, sabem exatamente que beleza, que sensação agradável que é. Às vezes você vem para uma live e você não está tão legal, não está tão bem, e é natural isso acontecer. Falo para vocês, nós somos de carne e osso, a gente passa pelas agruras, pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos, e isso faz parte da nossa jornada evolutiva. Agora a gente tem que saber trabalhar isso. Então, quando a dificuldade aumenta, o que fala, né? Eu lembro agora até a mensagem que o Rossandro conta com muita frequência. Um amigo dele estava passando por uma situação difícil, e aí o que aconteceu? Ele falou assim, Rossandro, você que vai na reunião mediúnica hoje, eu estou passando por uma fase difícil, pergunta lá para os amigos espirituais qual conselhos que eles me dão. Aí ele veio no dia seguinte, e aí Rossandro, o que eles falaram? Evangelho. Mas eu faço evangelho 2 vezes por semana. Sim, aumenta a dose. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem que aproveitar esses momentos para fazer o evangelho. E se você não sabe como fazer o evangelho no lar, a Flavinha agora está com um projeto maravilhoso aos domingos, às 22 horas, que é o Evangelho no Lar, que ela faz da mesma forma que a gente normalmente faz em nossas casas. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Além disso, às 8 da manhã nos domingos, Jovens de Arimateia fazem o seu Evangelho no Lar também. Como é que fala? O Vitor do Coração de Luz faz um Evangelho também às 8 da noite. E então, olha, domingo a gente, graças a Deus, a gente está com bastante lives que vieram chegando, né? Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Como o nosso querido fala, né? Boa noite com Jesus. E que bom ouvir essa mensagem quando ele fala para a gente, né? E eu estava dizendo isso. É importante a gente fazer a nossa vigilância constante, porque o assédio vem mesmo. E é aí que vai provar a nossa fé, a nossa persistência, a nossa perseverança. Porque realmente não é fácil tocar essa mensagem do Evangelho. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. O Evangelho de Jesus nos pede sacrifícios. Mas é um sacrifício quando a gente faz agradável, que o retorno não tem preço, gente. O retorno é fantástico. A gente se sente envolvido nessa energia, não só dos nossos amigos espirituais, mas também dessa conexão que a gente estabeleceu. Que nem eu vou falar para vocês. Quem dessas pessoas que está aqui na live eu conheço pessoalmente? Ninguém. Pessoalmente, ninguém. Mas todos vocês, eu sinto que fazem parte da minha família, assim como acredito para vocês também. Boa noite, linda Miss. Seja bem-vinda, nossa querida mãe da Babi. Então, vejam como que essa energia começou a fluir entre nós. E a gente conversa um com o outro e parece que a gente já se conhece há séculos. E de fato é mesmo.
É sinal de que a gente já está há séculos se encontrando, se reencontrando. E a pandemia, com todas as agruras, as dificuldades que a gente sabe que não está fácil, ela trouxe para nós uma oportunidade de desenvolvermos um trabalho, mesmo com as casas espíritas fechadas, se bem que alguns irmãos já faziam esse trabalho antes, mas a grande maioria de nós, principalmente eu, Flavinha, Babi, a Martiele, a Elizabeth, a própria Alessandra também, que está começando a fazer, postando uns vídeos, o Vitor, o Carlos e a Natália, que vão fazer esse projeto também toda sexta-feira às 9 da manhã. Então, esse trouxe para nós uma oportunidade de nos reencontrarmos, tá? Como também da gente fazer um trabalho de divulgação da mensagem. Gente, hoje eu estou falando mais do que... Então vamos à nossa mensagem da noite. Nossa mensagem da noite. Eu vou tirar a música agora para a gente acompanhar com mais tranquilidade. O alarde. A mensagem do Jerônimo para a noite de hoje, o alarde. Alarde, o que é? Você sair gritando, né? Falando destemperadamente de situações que acontecem ou que estão para acontecer. E vejam como que é interessante que ele vai colocar algumas situações e aí a gente tenta fazer o paralelo se já não nos colocamos nessa situação. Isso é muito importante a gente fazer essa reflexão também, porque senão a gente fala assim, eu nunca fiz isso, nunca passei por essa situação. Será? Vamos ver então se a gente nunca passou por situações desse tipo, né? Então, são raras as pessoas que sabem dosar a palavra quando são chamadas a esta ou aquela narrativa de acontecimentos menos felizes. Então, são raras as pessoas que sabem dosar a palavra quando são chamadas a esta ou aquela narrativa de acontecimentos menos felizes. E aí, a gente coloca uma situação. Boa noite, Ana Luísa, seja bem-vinda. A gente coloca uma situação que é uma das situações mais desagradáveis, né? Quando você tem que dar uma notícia não agradável para uma determinada pessoa. Então, você tem que ter bom senso, você tem que ter calma, você tem que ter uma boa dose de amor ao semelhante, porque você vai dar uma notícia desagradável para aquela pessoa. Então você não vai chegar sorrindo, também você não vai fazer aquela cara, né, que o mundo desabou. Tem uma atitude serena. E aí ele vai colocar algumas situações. Se alguém simplesmente torce o pé numa queda sem importância, alguém já conta a alguém que fulano quebrou a perna. Sabe aquela questão que fala assim, quem conta um conto aumenta um ponto? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que acaba acontecendo muitas vezes quando alguém te conta uma situação e a pessoa não presenciou, e aí o que ele vai fazer? Ele conta, nossa, fulano quebrou o pé, quebrou a perna, né? A pessoa só torceu o pé e a gente já exagera. E tem pessoas também, que eu lembro de uma questão muito interessante, que quando você às vezes está passando por uma dificuldade, e era muito comum, agora as pessoas não estão se visitando, mas era muito comum quando a pessoa ia visitar um doente. Então, quando ele chega lá, visitar o doente está acamado, passou às vezes por um procedimento, por alguma situação que não está na sua melhor fase, mas foi fazer uma visita. E aí o doente começa a falar das suas dores, das suas dificuldades. O que a pessoa que vai visitar fala? Ele pega e joga já dele como se fosse a maior de todas. A maior de todas. Então, isso sua que você passou não é nada. Eles têm que ver quando eu passei por isso, fiz assim. E aí, em vez de deixar o doente numa situação animada, já faz com que ele fique pensando em situações que podem acontecer com ele. Ele vai continuar dizendo assim, às vezes, numa simples batida de uma máquina com outra, ou seja, de um carro, né? Boa noite, Marcelo. Alguém já diz da catástrofe onde não houve sobreviventes. Aí eu lembrei até, aproveitando que vocês estão fazendo um tricô aí sobre as minhas
as minhas gafes, os meus memes, não é? Não tem problema não. Um dia da caça, o outro da caça também, né? Então é o seguinte, tem uma situação que o pessoal comenta, né? Que caiu um avião com um bimotor no cemitério. E aí eles estavam fazendo a contagem dos corpos. Já tinha mais de 1.500 corpos que eles desenterraram, né? Já viu, né? Então é piada, mas uma piada sem graça, não é por aí não. Mas quando a pessoa vai falar de uma batida de carro, então a pessoa já exagera, já fala, já morreu tantas pessoas. Às vezes a pessoa está ali, né, imobilizada. E eu lembro de uma época que surgiu uma questão que tinha que colocar aqueles estojos de pronto-socorro no seu carro, como se você fosse um entendido que pudesse prestar o primeiro socorro para aquela pessoa que às vezes se acidentou. A gente sabe que hoje, graças a Deus, não tem isso, e você tem que fazer a sua função, ligar para o pronto-socorro, para o 192. 192? É, 192, 193 é o bombeiro. E aí você liga, você chama o resgate, também o 193 também vem. E aí vem o resgate e vão dar o atendimento devido para aquela pessoa. Que é a melhor situação, porque eles têm o preparo, eles sabem exatamente como cuidar, como dar todo o atendimento. Você às vezes vai querer ajudar a pessoa, você não tem condição. E tem pessoas que não passam mal, às vezes, de ver uma pessoa envolvida num acidente, né? Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. E aí, se a pessoa não tem condição, não tem estrutura emocional, psicológica para passar por aquilo, para ver uma pessoa acidentada, melhor que ela faça uma prece, que ela procure buscar o serviço de auxílio. E agora, se a pessoa já tem um pouco mais de preparo emocional, até da área médica, por exemplo, ele pode estar ali tranquilizando aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Então, ele vai continuar dizendo para nós: quando alguém se refere à doença, uma simples gripe ou resfriado qualquer já toma a dimensão de uma tuberculose. Então a pessoa já exagera, né? Já exagera. Se bem que hoje em dia, pela situação que a gente está vivenciando por conta desta pandemia, qualquer situação, qualquer resfriado, hoje não pode mais ser tratado como um simples resfriado, tem que ter cuidado. Pode ser que seja um simples resfriado, como não. Pode ser o vírus que esteja se manifestando na pessoa. Mas aqui ele coloca, né, esse livro de 82, ele coloca com muita propriedade. A pessoa às vezes estava apenas resfriada, o outro já falava que ela estava com tuberculose, aumentando o problema da pessoa. E ele fala também assim: assim tem sido o homem na sua invigilância do dia a dia da vida e dos acontecimentos. Olha só, volto de novo para aquilo que a gente falou lá no começo. A nossa vigilância do dia a dia dos acontecimentos da nossa vida. Coisas mais simples que a gente pode falar, mais insignificantes que sejam, a gente tem que vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, e sabe por quê? Principalmente no cuidado com as horas vazias. Quando você está trabalhando, quando você está envolto num monte de atividades, você às vezes não dá conta de parar assim, ficar meio num ócio, modo de dizer, né? Aí o que acontece? O que você pode falar? Naquele momento você fala: mas hoje é um domingo, eu não posso tirar uma folga, descansar um pouco? E eu vou falar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Teve uma vez, e a Flavinha está aí, não deixa eu mentir sozinho, né? Era um domingo, a Flavinha ia fazer uma live sobre o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. E eu estava meio estranho aquele dia, não sei o que, a Flavinha falou: vou fazer uma live, quer vir junto para a live? Falei, vamos lá, dá 15 minutos a gente vai. Pronto. Saí totalmente transformado. Porque se eu ficasse naquele dia, naquele marasmo, ia ficar uma coisa tão estranha. E às vezes você assistir uma live, você participar de uma live, já muda todo o teu astral, toda a tua energia. E ajudou bastante, com certeza. E ele fala então pra gente: exageramos tudo, criticamos tudo, aumentamos para pior as pequenas coisas que acontecem.
Gente, vocês já repararam como a gente é crítico demais? Qualquer coisa que a gente vê dentro da nossa cidade, a gente parece que é o engenheiro, o médico, o dentista, o administrador público. A pessoa às vezes está ali fazendo um trabalho dentro da melhor situação possível. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Rosana hoje atingiu 800 seguidores, parabéns pelo trabalho. Continue firme nessa jornada de divulgação da mensagem do bem, viu? Então, vejam, a gente é muito crítico. Mas será que se eu fosse fazer aquilo que a outra pessoa está fazendo, eu faria igual? Ou poderia fazer pior? E a gente, nessa crítica, a gente vai aumentando sempre para pior as coisas que vão acontecendo. Sempre para pior. A gente nunca procura ver o lado bom das coisas. Aí eu volto de novo na Flavinha, que a Flavinha colocou aquele papo de elevador. Quando você entra num elevador, normalmente com um estranho, ainda que você more num como é que fala? Junto com a Martiele. Martiele atingiu 800, pelo pensamento espírita, 800 seguidores. Parabéns, Martiele. Parabéns também por esse trabalho magnífico que você está empreendendo também. E a Flavinha estava dizendo para vocês o seguinte: chega uma pessoa no elevador, a Flavinha mora num apartamento, um prédio, né? E ela vai descer, aí a pessoa já vai fazer aquele papo de reclamação, né? Aquele papo de elevador. Nossa, gente, mas está calor, né? A Flavinha já procura, não, mas que bom que está calor, né? Pelo menos tira aquela sensação de mofo. Não sei, ela vai falando algumas coisas, puxando para o lado positivo. Puxando pelo lado positivo. E aí eu lembro do Wilton, quando a gente estava batendo um papo outro dia, e ele falou de uma questão muito interessante, que a gente fala assim, você fala do orgulho. Poxa, para que nós vamos... para que nós vamos... Eu já vou ler esse seu comentário. Para que nós vamos falar do orgulho? Vamos falar da humildade. Vamos falar da humildade. Ô, Flavinha, comigo não tem vez. Minha meta agora é fazer caixa de supermercado dando sorriso. Você vai chegar para ela e falar assim: bom dia, minha linda. Nossa, mas seus olhos estão tão radiantes. Vai por aí, você entende? Te garanto que ela vai dar risada. O Álvaro está dizendo que tem muitos que adoram dar palpites, mesmo quando se pergunta qual a solução, a pessoa não tem. Palpite todo mundo dá, né? Palpite todo mundo dá. E aí tem aquela questão, né? Que quando a pessoa vai no médico, encontra um médico e fala assim: eu estou com um problema aqui, você pode me falar alguma coisa para mim? Olha, você quer um palpite ou uma consulta? Ele fala: por quê? Não, a consulta é paga, o palpite é de graça. Então me dá um palpite. Quer um palpite? Tá, de graça, marca uma consulta. Mas é isso, na verdade, as pessoas gostam de opinar sobre muitas coisas e, na verdade, não conseguem resolver o problema. A gente entende de tudo e não entende de nada, absolutamente nada. E essa meta do supermercado é interessante, porque a gente pode fazer um trabalho que tinha uma senhora, eu trabalhava na prefeitura de São Carlos e uma senhora, ela era chefe do setor de cobrança, né, da dívida ativa. Então, ela falava assim que ela resolvia rapidamente quando um contribuinte vinha até o setor dela para ser atendido. E a pessoa que recebeu uma cobrança não ia chegar sorrindo, né, dando saltos de alegria. Ela estava brava, né? Como vai cobrar tudo isso, né? Aí ela chegava: boa tarde, bom dia, tudo bem com o senhor? Eu estou nervoso aqui. Não, faz favor, entra aqui um pouquinho, vamos sentar aqui comigo, toma uma água, toma um cafezinho comigo. Oferecia um café para ele. Ela ia desarmando, ela colocava a pessoa para sentar, já abaixava a situação, ela já entrava numa outra energia. E aí ela ia conversando, orientando: então, mas olha, o que a gente pode fazer? Nós podemos parcelar para o senhor. Ela ia conversando e com aquele jeitinho ela ganhava a pessoa. A pessoa saía agradecida, chegava lá brava e saía agradecida. Eu falo que isso é muito interessante. Mas a técnica do supermercado é essa: você tem que elogiar, né? E faz umas brincadeiras assim de bom grado, né? Não vai fazer algumas brincadeiras de mau gosto, né? Que a pessoa está trabalhando, está se expondo no supermercado, porque você vai no mercado uma vez ou outra, ela está ali o tempo todo sujeito a se contaminar, tudo mais, né? Quantas e quantas pessoas não acabam trabalhando preocupados?
De decorar o nome é fantástico, gente. Uma outra questão também, o Vitor faz muito isso. Quando ele ia assim ao restaurante, né, agora não vai mais, mas a primeira coisa que ele fazia, ele perguntava o nome do garçom. E ele, depois que ele sabia o nome do garçom, ele chamava o garçom pelo nome. Gente, você tem que ver a diferença que faz isso. Em vez de falar, garçom, e você é o todo, né? Tá ali para ser servido. Então, ô fulano, né? Tudo bem com você? Eu já ia trocando umas figurinhas com o garçom e o garçom servia muito bem, atendia muito bem. Tá, estamos precisando de mais alguma coisa? E o caixa do supermercado tem que fazer isso, sabe? Aí você faz algumas brincadeiras, fala, nossa, eu gostei do seu cabelo. Não que você está sendo hipócrita naquela hora, mas você faz um elogio. É uma forma a pessoa vai se sentir elogiada. Porque muitas pessoas criticam o trabalho, né? O trabalho daquela pessoa que está ali tentando conseguir o seu ganha-pão. E a gente sabe que é difícil. Mas graças a Deus que eles ainda têm um trabalho. Quantas e quantas pessoas estão ainda passando pela situação do desemprego. Bom, vamos lá onde eu estava aqui. Que coisa extraordinária não seria se nós já tivéssemos aprendido a usar a nossa imaginação, a força magnética de nossas palavras, apenas para garantir a paz, o bem, a saúde, o trabalho e a ordem. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Então, veja só, graças ao bom Deus, Rosana está dizendo, certa vez estava com uma óculos lilás, nunca tinha visto, amei e falei. Sim, você vai ter que procurar na pessoa um traço, uma característica que te chame atenção. Poxa, mas a pessoa tem cabelo preto, liso, olho castanho, uma pessoa comum. Não é uma pessoa comum. Sempre falo para vocês, todos nós somos especiais. Lembra o exercício do espelho? Chega de manhã no espelho e fala, eu me amo, eu sou lindo, sou maravilhoso, porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. É assim que funciona. O Jorge descobriu sua classificação de espírito lá no home office. Então, mas aí que eu falo, quando você faz esse exercício, não para você pensar no lado narcisista, eu sou lindo, maravilhoso, do ponto de vista físico. Não. Esse corpo físico que nós estamos utilizando nesta encarnação, amanhã vai ficar na Terra. E a gente vai passar por um outro plano, numa outra situação, tudo bem? Espírito altamente qualificado para quê, hein, Jorge? Depois você fala para que você é altamente qualificado. Não vai pegar aquela definição, né? O meu maior defeito é a humildade, né, Jorge? Então, e aqui ele coloca algumas situações. Nós pudermos usar a nossa imaginação e a força magnética das nossas palavras para a paz, para o bem, a saúde, o trabalho e a ordem. E a gente usa como referência aqui o Divaldo e o Chico, né, que são as referências maiores daqui da nossa espiritualidade, que a gente teve a grata satisfação de... Com o Chico, eu conheci o Chico e também o Divaldo, rapidamente, o Divaldo, mas sim. Mas vejam que dificilmente eles utilizariam uma palavra desse tipo, e assim como o Jerônimo também, para magoar, para trazer discórdia, para trazer situações que não agregam, que não constroem nada. E vejam como que é interessante. O Jerônimo, gente, eu vivenciei, já contei para vocês uma situação dessa, volto a contar novamente. O Jerônimo, vocês sabem, ele passou mais de 20 anos num leito, numa cama ortopédica, sem mobilidade, com dores atrozes, teve que estirar os 2 olhos, tirar mesmo, gente, não era apenas então somente cego, porque aquilo estava apertando de tal forma que ele teve que extrair os olhos e tinha a audição e a fala e um cérebro magnífico. E um dia, um tio da minha mãe que era cego, não de nascença, já de um certo tempo que ele ficou cego, ele foi, não é cego, né? Deficiente visual que a gente fala, né? Ele estava passando por um momento de depressão muito grave
e meu pai teve a vontade de levá-lo até o Jerônimo para conversar com ele. E deixou ele lá conversando bastante tempo. Meu pai saiu, deixou eles dois lá conversando. E foi uma situação que a gente falou, né? O Jerônimo, com tantas dificuldades, com tantos problemas que ele vivenciava, ele ainda tinha tempo, palavras para dar ânimo para uma pessoa que andava, que caminhava, que tinha todos os seus movimentos, somente não tinha a visão. Mas olha que situação, né? Aquilo que a gente fala, que desprendimento. E o Jerônimo, gente, era uma questão assim muito, muito, muito marcante. Ele era uma pessoa alegre, era uma pessoa assim, sempre do bem. Claro, ele tinha suas dores, ele tinha suas dificuldades, dormia apenas então somente 2 horas por noite, vivia à base de medicamento por conta do seu problema cardíaco que ele tinha, mas ele superou a sua dificuldade quando ele parou de ser considerado coitadinho. Que legal. O meu pai é o meu herói, realmente. Faz uma falta danada, mas com certeza ele está bem. E aí perdi até o rebolado, como a gente diz, né? Então, mas é isso aí. É aí que eu estava falando, né? Com toda essa dificuldade, uma vez, né, tem até uma história no livro que acho que o Nicola contou essa história também, que o Jerônimo estava assim, com uma hemorragia terrível, e aí ele chegou e o pessoal, não, ele não aguenta, ele vai morrer, não vai ter condição de sobreviver. E aí o pessoal, não, mas ele quer falar com o Chico, não tem condição. De Tuiutaba a Uberaba, no meio do caminho, ele vai morrer, não vai ter condição. Boa noite, Pílulas Diárias, seja bem-vinda. Depois coloca seu nome para a gente saber quem é você, para a gente falar também, tá bom? E aí, só se for de avião. Aí tinha um amigo do pessoal lá do grupo, lá, que tinha um avião, e colocaram o Jerônimo no avião e levaram até o Chico. E o Chico, quando viu o Jerônimo, né, todo assim num lençol, todo vermelho, ensanguentado, né, da hemorragia, ele pediu para o pessoal se reunir em torno do Jerônimo, falou assim, nossa, olha o Jerônimo, gente, está parecendo uma rosa vermelha. Fico até emocionado, gente. E vamos todos nós dar um beijo bem de leve na fronte do Jerônimo, para que essa rosa não se despedace. E aí cada uma das pessoas do grupo espírita da prece foram um a um dando um beijo no Jerônimo, no rosto do Jerônimo. Diz que quando o Chico deu um beijo no Jerônimo, o Jerônimo sentiu uma energia tão grande que praticamente ali cessou a hemorragia dele. Aí o Chico falou para ele, sabe, Jerônimo, o que acontece? Por quê que aconteceu isso com você? Porque você está se sentindo coitadinho. Para de se sentir o coitadinho. Para de ter pena de você. A sua missão, o seu trabalho é de levar a mensagem do Evangelho a tantas e tantas criaturas que estão precisando. E faça brincadeiras com a sua dor, que ela fica mais leve. Aí o Jerônimo diz que fala assim, fala conversando depois com o Chico e tudo mais, fala assim, obrigado Chico, tal, muita paz. Aí diz que o Chico falou assim para ele, corta o Z, muita pá, ou seja, mais trabalho, né? Mais trabalho. O Jerônimo, se não me engano, conta essa história numa palestra, se não me engano, Alegria de Viver. Então, gente, às vezes quando a gente começa a reclamar demais dos nossos problemas, alardeando aos 4 ventos, como que a gente quisesse, né, que os holofotes da espiritualidade, que os holofotes dos nossos familiares se dirigissem a nós, vamos abaixar, né? Vamos abaixar essa luz, vamos focar os nossos holofotes para quem realmente está precisando, para quem realmente necessita.
e pare de cuidar dos seus problemas e olhe um pouquinho mais para o problema do outro. Não, porque o problema da gente é assim, quanto mais a gente foca nele, mais ele aumenta. Mais ele aumenta. Então, quando a gente olha para fora, quando a gente começa a se preocupar com o próximo, não importa se você não pode fazer uma caridade, você faça pelo menos uma prece, que nem a Babi falou na live dela hoje de manhã. Se você não pode fazer uma prece, por que será? Uma prece pelo menos a gente consegue fazer. Se você não tem dinheiro para ajudar, faça uma prece. Coloque aquela pessoa em pensamento. E aí a gente sai do foco. Porque muitas vezes nós queremos, estava falando, nós não devemos buscar esse foco. A gente deve buscar olhar para fora. Olhar para fora. E preocupar-se menos conosco e olhar mais aquelas pessoas que estão à nossa volta. E aí ele vai continuar, para finalizar, né? Por enquanto o homem, não obstante ser um ser racional, pensa e age como se fosse um ser não racional. É mesmo assim, né? A gente faz uma comparação até com os animais, a gente fica até impressionado com o olhar dos nossos animais, né? Dos gatinhos, cachorros e outros animais que a gente vê por aí também, né? Outros que a gente vê por aí. O olhar deles fala, gente. Eles conseguem se comunicar com a gente de uma forma tão intensa, tão presente em nossas vidas, que vocês não acreditam. Só quem tem um animal, só quem convive com o animal, e eu também, às vezes, você não vê. Eu vejo, às vezes, a pessoa postou uma vez de uma vaca, a pessoa estava tocando um violão do lado dela, que tem que ver que coisa maravilhosa. O jeito, o carinho daquele serzinho. Processos de evolução de todos nós. Processo de evolução de todos nós. Então, não sejamos nós os alviçareiros que vamos alardear más notícias, desgraças. O mundo já está cheio, a mídia já está aí, gente. Não precisamos ser nós. Que a gente tenha a prudência de quando você receber uma notícia, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, pelas redes sociais, use o crivo da bondade. Muitas vezes a gente não tem como você não receber uma mensagem, mas você pode sim ter o discernimento de parar aquela mensagem dali. Quando ela não é uma mensagem que agrega, uma mensagem que traz crescimento espiritual, para que eu vou ficar perdendo tempo com isso? E aí eu faço, né, as palavras da live da Elizabeth com a Martiele, com a Babi, que eu participei lá. Marta, Marta. Quantas coisas realmente são importantes. Maria escolheu a boa parte. Que nós, né, que a gente está aqui nesse projeto de levar a mensagem do Evangelho, ainda de forma simples, que a gente seja aqueles que vão difundir o quê? A boa nova, o Evangelho, a alegria, a esperança. Não vamos ficar atento às más notícias. Já falei, tem a mídia para isso, já encarregada disso. Que a gente tenha que ter essa vigilância, que a gente tem que ter a oração constante. Mas a oração, gente, já falei para vocês, mas falo novamente. Não é você ficar rezando o Pai Nosso, Ave Maria, as preces que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, ficar decorando, falando aquilo como uma ladainha. Não, gente. Uma simples prece, um simples ligar de pensamento. Meu Deus, me ajude nessa dificuldade. Ampara-me, Senhor. Simples assim, não precisa mais. As preces são lindas, maravilhosas. O Lourenço fez uma prece muito bonita na live da Elizabeth hoje, como sempre, né, envolvendo Maria, a Mãe Santíssima. Como é bonito, né, a gente falar de Maria. Ah, mas o espírita não reza Ave Maria. Gente, não tem isso. Não reza Ave Maria. Você não precisa rezar a Ave Maria de uma forma ladainha, metódica, né? Como as outras correntes religiosas fazem. Mas se você rezar a Ave Maria pensando na Mãe Santíssima, em cada frase, e aquelas frases da Ave Maria, elas são reflexo do Evangelho, das passagens de Maria, que o anjo chegou, Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então está lá na Ave Maria, e a mensagem que o anjo chegou para Maria.
E que Isabel, né, ou Elizabeth, né, na segunda versão do Haroldo, falou: bendito é o fruto do teu ventre. Então, a Ave Maria nada mais é do que partes do Evangelho traduzidas numa oração. E se a gente fizer a Ave Maria pensando nas palavras, na forma e no conteúdo, e assim como o Pai Nosso. O Pai Nosso falado de blá, 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 não tem sentido nenhum, não atinge, não chega nem aqui, ó. Quanto mais nas esferas espirituais. Mas se você fala assim: Pai, auxilia-nos, estamos necessitando do teu amor. Você fez essa ligação, você estabeleceu a ligação. Então que a gente procure cada vez mais sermos mais racionais, utilizando o coração, e não tão irracionais como muitos de nós ainda teimamos em ser. Muito bem, amigos. A mensagem de amanhã é realmente, tá? Intitula-se Realmente, a mensagem que nós vamos estar fazendo amanhã. Os recados das lives são o seguinte, deixa eu ver se eu lembro. Amanhã a Babi vai estar recebendo... Bom, ela tem a taperinha de Jesus que ela falou que não vai fazer amanhã, que ela tem um compromisso. Então, às 8, a Babi não está fazendo. Mas o Sávio, eu preciso descobrir o horário da live do Sávio. Eu sei que ele é antes da Babi. Não sei se é 7h30, 15 para as 8. Preciso até falar com ele, para a gente divulgar também. Temos a Flavinha, 1h30, amiga espírita. Nós vamos ter a Babi às 19 horas com o Júlio Sena. Às 8h15, pelo Encontro Espírita, tem a nossa querida Flavinha, que vai estar recebendo a Amanda. E às 22 horas comigo. Na sexta-feira, além da live da Babi, a Lugar Fraterno. Obrigado, Flavinha. Eu sabia que era Amanda, mas não lembrava do... E a Elizabeth vai estar com o Wilton Martins às 20h50. O Sávio às 7h30. Obrigado, Flavinho. Importante isso. A gente precisava voltar a fazer uma agenda de vez em quando postável, Flavinha, para a gente divulgar, que agora não tem tanta gente fazendo, mas para a gente informar, isso é sempre interessante. Discípulo Espírita às 7h30. Minha garganta já está ficando seca. Na sexta-feira, às 9 da manhã, a estreia da Natália pelo Somos Espíritas, Somos Espírita, e vai alternar junto com o Carlos, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. E a Babi tem live com Ed Moura na sexta-feira, às 19 horas. Tá bom, a gente precisa pensar nisso, pelo perfil Somos Espiritismo. Isso que é bom, gente. Olha que felicidade que é, né? Que felicidade. Então, agora nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações, por todos nós, né? E, principalmente, nós vamos pedir para o José Bezerra da Rocha Neto, que é o esposo da Babi, para a nossa querida Babi, para todos nós, né? Para a nossa amiga Eunice Bronha, que está ainda internada no hospital em São José do Rio Preto, em recuperação. E por todos nós, que às vezes você está passando por um problema físico, por um problema espiritual, é o momento da gente fazer a nossa prece, a nossa ligação. Pensarmos em Jerônimo Mendonça, pensarmos em Dr. Bezerra de Menezes, pensarmos na equipe espiritual que está em sintonia com todos nós neste momento. Tá bom? Então, vou pedir então aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água para ser fluidificado. Deixa eu colocar aqui a música da Ave Maria, que eu sempre gosto. E o Jorge pedindo também para Antônio Fucano, em Sergipe. Vamos marcar aqui, Jorge. Queridos amigos, vamos então neste momento fechar os nossos olhos, ficarmos numa posição confortável, tomarmos uma inspiração profunda,
mentalizando junto a nós a doce presença do nosso Mestre Jesus. Sim, o nosso Mestre Jesus está ao nosso lado nesse momento. E se a gente estender as mãos, nós vamos sentir a sua mão ao lado da nossa, tocando em nossa mão, segurando firme e falando para cada um de nós: filho, filha, eu estou aqui, nunca te abandonei, estou sempre ao teu lado, estou sempre te protegendo, te amparando, te abençoando. Que gostoso sentir a presença do nosso querido Mestre Jesus. E do nosso lado, à nossa direita, ou à nossa esquerda, de acordo com o que cada um pensou, tanto faz, nós sentimos também a presença da Mãe Santíssima, a nossa querida Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus, ao nosso lado, tocando também em nossas mãos. Como é bom sentir estarmos amparados pelo nosso Mestre Jesus, pela sua Mãe Santíssima, a Mãe de todos nós. E assim, embalados por esses dois corações de muita luz, nós vamos fazer as nossas preces, pedindo para cada um de nós aqui presente. Cada um de nós traz dentro de si um problema, seja de ordem física, de ordem emocional. E Jesus certamente e a sua mãe estão amparando a cada um de nós. E também aqueles que vão chegar para a live depois, certamente vão receber todas essas energias de paz, harmonia e refazimento. Rogamos também pelos nossos familiares, os nossos entes queridos, que passam provações também do corpo e do espírito. Ampara o Senhor. Ampara a todos eles. Vamos pedir em especial neste momento pelo José Bezerra da Rocha Neto, a nossa querida Bárbara Rocha e também o Antônio Fucano em Sergipe, pela nossa querida amiga Eunice Bronha, no Hospital do Coração de São José do Rio Preto, que a equipe médica espiritual possa ampará-la, Dr. Bezerra de Menezes e todos os amigos de luz da espiritualidade superior possam amparar a cada das pessoas que estão em nossos pensamentos, em nossos corações neste momento. Rogamos também, Divino Mestre, que olhe pelos doentes, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes que diuturnamente não medem esforços. Ampara, Senhor, aqueles que estão partindo para o plano espiritual, muitas vezes perdidos, atordoados, sem saber o que se passou. E ampara também tantos e tantos trabalhadores espirituais que estão nesse trabalho de socorro, de amparo a tantas criaturas que partem. E dê também, Divino Amigo, o consolo àqueles que aqui restam. Pedimos pelos nossos velhinhos nos asilos, as crianças órfãos, os nossos irmãos presidiários, irmãos outros que estão ainda perdidos nas drogas, nos vícios, e aqueles que não têm um lar a voltar, não têm uma família, que perambulam pelas ruas, são nossos irmãos e merecem toda a nossa prece, a nossa vibração. Ampara o Senhor, ampara todos nós. Rogamos a Jerônimo Mendonça, a Dr. Bezerra de Menezes, por meio de seus médicos espirituais, que possam fluidificar as águas que aqui colocamos, que ao ingeri-la, ela se transforme em remédio, em lenitivo, segundo as necessidades de cada um de nós. E assim, Divino Pastor, é a nossa Mãe Santíssima,
Somos gratos pela oportunidade deste pequeno trabalho em benefício de nós todos. E dizemos humildemente a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Eudenice. Seja bem-vinda. Espero que você tenha chegado pela prece, mas a live vai estar salva. Agradeço de coração a cada um de vocês que esteve aqui conosco, ou aqueles que vão vir depois. Que é sempre bom falar de Jesus. É sempre muito bom ter amigos que sempre estão junto a nós. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos e que o nosso Mestre Jesus e sua Mãe Santíssima nos protejam e abençoem hoje e sempre. Muita paz, muita luz, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Que bom, Denise, que você chegou para a prece.